Olá, comunidade! Sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Mulher de Fala. E hoje nós vamos falar de aventura e esporte radical. Se essa é a sua praia, não saia daí, porque esse é o seu lugar de fala. Eu vou receber hoje a Amanda Serra, com imenso prazer, uma amiga querida que mora no meu coração e que é a maior esportista radical dos últimos tempos. Seja bem-vinda, Amanda. Sil, obrigada. Eu que agradeço, o convite. Me sinto realmente muito feliz em estar aqui com você. A gente está se reencontrando. Depois de anos, né? Exatamente. Mas, assim, é uma oportunidade muito especial também, porque realmente o esporte, ele faz parte da minha vida, sempre fez. Desde que eu me entendo por gente, eu já nasci dentro do esporte. E agora, eu passei a descobrir tanta coisa, tanta novidade. E numa era de Olimpíadas, no ano de Olimpíadas, eu tenho diante de mim uma skatista. Como assim, gente? Não é Raíssa. Não é Raíssa. Poderia ser a mãe de Raíssa, né? Poderia. Mas me conte aí, que história é essa de descobrir o skate agora com 40 anos. 40 anos de idade. Na verdade, não tem idade para o que o coração pede. E eu sou realmente uma pessoa movida à emoção. Eu sou uma pessoa movida a desafio. E eu sempre estou em busca de novos esportes, novos desafios, o que me motiva, o que me emociona, o que mexe realmente com a minha alma. E durante esse tempo aí da pandemia, eu fui futucando uma coisa, futucando outra, sentindo realmente o baque, da gente ficar um tempo trancado em casa. Sim. E eu que sempre gostei de viajar, sou sagitariana de espírito aventureiro, esportista, literalmente. Eu sou o meu signo à risca. E o skate chegou de uma forma muito, muito tranquila. Na verdade, o skate, ele veio com uma proposta. Eu quero uma proposta para o surf. Eu falei, bom, já que eu não posso ir à praia, eu não posso surfar. Sim. Mas, na verdade, tudo isso começou já com seu marido, né? Vamos contar a história do começo. Isso. Porque, na verdade, você é casada com um cara que é meu marido, igual. Ele é skatista, surfista. Ele apresentou muitos anos o programa de esportes radicais, então ele é muito ligado. Apresente, fale logo dele que todo mundo conhece. Moisés Souto. Famosíssimo. O rei da catapulta. O rei da catapulta, vocalista, era vocalista de uma banda que realmente bombou na década de 90, que é a Catapulta de Rock. Então eu tenho todas essas influências já na minha alma. E mais ainda porque casei com um cara que me apoia em tudo. Sim, e além de me apoiar, é meu professor. Então, saímos, ele sempre me apoiando. Você quer? Então, vamos lá. E minha filha também, que já andava de skate, ele já tinha ensinado a ela. Sim. Juntamos a família inteira com a caçulinha de patinete. E fomos todos, depois de algumas quedinhas, Que faz parte. Faz parte. O skate é feito para cair. Então, ele falou, não tem problema. Aí, quebrei a cabeça do rádio, fiquei na tipóia, mas falei, vou, porque aquilo estava me movendo, Eu falei, eu preciso disso, eu preciso, eu não aceito um não como resposta. Eu acho que isso a gente é muito parecida, hein? Muito. Porque você, desde que eu te conheci, você não aceita não. É só dizer que eu não posso. Eu vou, o quê? Como? Aonde? Impossível. Para a Silene é impossível o não. Eu sempre digo assim, se for difícil, eu faço. Se for impossível, me diz só mais 5 minutos que a gente resolve. É bem assim. Aí eu falei, eu sou desse jeito. Eu também não aceito não, vamos nessa. E aí fui, aos pouquinhos, assim, tem 1 mês e meio já nessa prática. Mas você começou com ciclismo. Eu comecei. Você pedala. Eu pedalo indoor, que são essas academias de bike que tem essas aulas que são bem animadas, porque tem tudo que eu gosto. Tem música, tem a parte do batidão que você tá ali na bike, então tem a galera também, o professor que tem a motivação de estar sempre botando uma música, chamando a galera pra pedalar. A energia é uma delícia. E de certa forma, é a coreografia. Porque eu vejo você também quando dança, isso. A dança, ela puxa isso da necessidade da gente juntar a música com o ritmo, a batida. E a bike indoor, ela tem muito isso.
né, que é o que me move. E também pratico a bike, geralmente quando a gente vai para a linha verde, então a gente pedala muito ali na pista mesmo, Sim, só que no sim. acostamento. E aí eu e Moisés a gente pedala muito. Mas assim, eu gosto de tudo que é esporte. O que é mais importante é que a gente, assim, não esqueça que, principalmente com a pandemia, a gente ficou com os nervos, a flor da pele, porque todo mundo preso em casa. Então, a Isso. necessidade de você ter um esporte para Perfeito. desopilar é fundamental. Mas É. aí, de repente, a gente se viu presos em casa. Não pode mais sair. Aí eu queria entender como é que foi esse processo na sua cabeça, na sua rotina. Porque, pra mim, que já não tenho esse espírito aventureiro, essa coisa do pedalar, do nadar, do correr, não sou assim. Fui sedentária a vida toda. Tem uns 3 anos que eu falei, não, acabou essa vida. Boa. Só que aí eu faço musculação, já me Mas arrisquei já no é ótimo. cross, mais ou menos. Mas minha praia é musculação. Eu não tenho essa coisa da aventura. Eu sou extremamente medrosa. Pra cair, me machucado. Skate, meu Deus, ficava Mas olhando. depois da primeira queda, você vai perder o medo. Olha, eu já tentei patins, pô. Já tentei patins. Eu falo, meu Deus, não é possível que todo ser humano andou de patins na vida. Eu não tenho histórico. Eu já caí. Você não andou? Eu caí, tomei uma queda e me Gente. traumatizou. Eu falei, vou pro skate. Ó, eu não consigo entender a diferença, mas ok, tá em cima da roda. Tá em cima Gente, da roda. esse negócio de você subir num negócio que se move e você É. entender que vai controlar o É, bicho. é. Dá pra mim não, viu? Mas então me conte. Aí dentro desse processo, pra mim já foi difícil. Pra você, que tem esse espírito de aventura, que adora viajar, que É. vivia viajando com a Perfeito, família inteira. Aí de repente tranca tudo, todo mundo em casa, preso, ninguém sai mais. Como é que funcionou isso dentro da sua cabeça, do seu emocional, né? Realmente foi um baque. Foi um baque muito maior, bem no início. Aquele período que realmente a gente não podia sair, que as filas no mercado eram muito restritas. Então, naquele iniciozinho ali, foi muito complicado. Porque a gente tinha acabado de chegar de uma viagem do Chile, né? E, assim, a gente já estava com algumas outras viagens marcadas. E eu não pude nem voltar para minha rotina de viagem, né, que a gente curte muito, a gente já se organiza, e muito menos para minha atividade física. Então parou tudo. Então esse início, assim, eu até chamei minha filha, vamos tentar malhar dentro de casa, até para motivar também ela, que também ficou parada. Então vamos juntas para poder a gente trabalhar juntas, entender melhor esse processo, né, fazendo essa união de forças, porque ninguém, na verdade, estava entendendo muito bem. A gente acabava achando que ia ser tudo muito rápido. Isso. E estamos... O principal foi né, isso, né? o Todo mundo se principal. preparou para um mês, 2, 3. Na verdade, de repente um era ano. 40 dias, né? Era uma quarentena. E aí Verdade. já estamos nessa. Então, realmente, foi um baque muito grande. Mas assim, eu tive algumas válvulas de escape. Isso. Mas daqui a pouquinho vocês vão saber. Conhecer todas. Todas as facetas. Mas assim, no princípio, eu me dediquei a pular corda dentro de casa. Então, eu comprei corda, eu comprei colchonete. A gente fazia treino, eu ligava o laptop. E malhava a família toda. Sabe? Malhava, descia pro prédio, a gente malhava e tal. E aí, à medida que as coisas foram melhorando, o tempo foi passando... Aí eu voltei ativa de novo, mas esse início foi bem difícil. E é engraçado porque assim, a gente não, eu acho que a pandemia serviu também para mostrar pra gente a importância da saúde mental. Com certeza. E o quanto que o esporte e a atividade física estão ligadas diretamente à sua sanidade mental. Perfeito. Porque nós só conseguimos parar para nos dar conta do quanto isso era gigante na nossa vida. Isso, quando a gente perdeu. Porque assim, você tem uma vida de rotina muito tranquila. Isso. Todo mundo saía, trabalhava, ia. Quem gostava de fazer atividade física praticava as suas. E só quando se retirou tudo isso e foi tão extremo. Isso. Não foi uma coisa gradual, né? Então vamos aos poucos. Porque assim, eu acho que o ser humano ele é muito adaptável. Então, com o tempo, tanto sim que pouco tempo depois todo mundo já estava vivendo uma vida normal. Mas até você conseguir encontrar esse equilíbrio, foi um baque muito certo, grande. Né, da onde você vai conseguir continuar. Isso que você falou é muito pertinente, principalmente no meu caso, porque assim, eu sempre fui uma pessoa que eu descarreguei tudo no esporte. Eu sempre descarrego tudo. Isso. Eu comecei com 3 anos fazendo balé, então eu já fiz boxe, eu já fiz capoeira, eu já fiz ginástica, eu sempre, a vida inteira, eu me entendo por gente. Eu já fiz 6 anos de natação. Sim. Eu competia. Então, assim, a vida inteira que eu olho pra trás, eu falo, eu tava fazendo esporte. Eu corria, eu fazia jump. Então, quando isso parou, eu falei, putz, agora
que é que eu vou surtar, eu vou enlouquecer. Isso. E minhas filhas falavam, mãe, você é uma pessoa que quando você chega da atividade física, seu astral tá lá em cima. Isso. Eu Você também. é uma outra pessoa. E agora, o mau humor cai pra dentro. Isso. Como não? A tensão toda acumulada. Toda acumulada, a pressão você não e sabe. não tem onde descarregar isso. Não tem onde descarregar, e aí veio junto escola. A gente não sabe como que vai se comportar o nosso trabalho. A gente não sabe como, né, o mercado vai redirecionar, apesar da gente ter uma empresa, né, ter a possibilidade de trabalhar em casa. E até já pegando seu gancho, você tem uma produtora, né? Sua empresa passou por uma transformação também nesse processo de pandemia. Como é que foi isso? Também, porque assim, eu trabalho em home office há 10 anos. Graças a Deus, para mim especificamente, eu não tive tanta dificuldade em lidar com o trabalho dentro de casa. Mas uma coisa é você trabalhar dentro de casa com sua filha na escola, seu filho na escola, seu marido trabalhando, Isso. a funcionária. Outra coisa é você trabalhar dentro de casa com a família inteira em casa, né? Uma estudando, a Foi um outra. caos. Então, é um caos. Aí você tá no meio do trabalho, a filha, mãe, me ajuda aqui na lição. Então, a nossa produtora, a gente conseguiu transferir, né, o nosso estúdio para dentro de casa. Nós trabalhamos com áudio publicitário, então produção de trilha sonora, jingles, spots para publicidade, e perfeitamente conseguimos desenvolver isso dentro de casa. Até Sim. porque a tecnologia ajuda muito, Sim. né? E isso se torna viável. Mas a parte estrutural, né, e de família mesmo, de você conseguir conciliar os tempos, os horários, O controle tudo isso emocional, né? e Da família inteira. da família inteira. Isso muda muito. Tem as ondas de humor também, que a gente às vezes não dá uma coisa certa e já vem um filho perguntando alguma coisa. E a gente precisa ter esse controle, porque não somos só nós que estamos passando por isso. Sim. Nossos filhos também, né, estão Isso. passando. Então, como que eu vou poder ajudar a minha filha nesse momento que ela também está privada de uma série de coisas e vou tratar com ela sem ter o meu controle? Então eu precisava me controlar, me equilibrar emocionalmente para poder ajudar ela. Isso. Ajudar elas, né? E foi num período de pandemia que a minha menor estava alfabetizando Sim. e a minha filha Delicado. maior, adolescente dentro de casa, mudando de escola, indo para uma escola completamente Hormônios. diferente, os hormônios a mil, querendo amigos. Então, assim, eu fiz assim, ó, respira, não pira, que vai dar certo. Foi um processo difícil para todo mundo, né? Eu lembro bem, assim, que no início da pandemia, eu virei a louca da atividade física. Eu dançava em um período do dia, e em outro período do dia eu fazia treino de musculação. Pegava vídeo na internet, juntei aqui as marombinhas, né? Sim. Os pezinhos que você conseguia juntar em casa, porque no começo era quilo de feijão, litro eu usei muito arroz, de amaciante, sim. vamos nessa, porque... pra mim, foi imprescindível, porque eu falava pra eles assim, ó, eu preciso desse momento. Eu sempre fui uma pessoa que sempre vivi minha vida muito independente, né? Você que me conhece há sim. muitos anos, você sabe. Então, estar dentro de um contexto onde não pode mais sair, não vai mais trabalhar, e como você disse, tá filhas, que eu também tenho duas, e marido dentro de casa o tempo inteiro, 24 horas por dia, e quando você pensa, meu Deus, minha dança não tem, minha atividade física não tem. Então, buscar esse equilíbrio, buscar a importância da sanidade mental. Eu falei, gente, é inacreditável o quanto que a gente negligenciou a nossa saúde mental. Exatamente. O quanto durante muito tempo se passou a vida achando que isso era um mimimi, né? Porque o quanto que a gente, hoje na pandemia, o quanto casos de depressão você consegue ver, você consegue notar no outro, e que você para assim e fala, não é brincadeira. Tem Cuidar que da ser saúde mental tratado, é fundamental. Então, o esporte, assim, eu acho muito interessante esse bate-papo nosso, porque muitas pessoas eu acho, que devem sofrer de depressão ou de doenças emocionais, muitas vezes elas ainda não conseguiram acordar que a atividade física é um remédio, assim, muito mais do que a questão estética, porque a gente acaba levando muito por esse... Eu acho que, assim, a mídia atrapalha muito, porque a gente tem muita mídia, muita publicidade que bate muito em cima do estético. Então, o corpo perfeito. E não é isso. Eu acho que o esporte, antes de cuidar do seu corpo, eu falo isso todos os dias no meu Instagram, antes de cuidar do meu corpo, cuida da minha alma. Com certeza. Cuida da minha cabeça. Perfeito. No dia que eu não vou treinar hoje, eu fico
um estresse. E mexe com os estresse. hormônios, né? O esporte acaba mexendo, você sua, você produz, tem o hormônio da felicidade, então você acaba também sempre se superando, né? Uma pessoa que você falou, eu fiquei sedentária há muito tempo. Mas a pessoa que sobe 5 degraus de escada, se no outro dia ela fizer a mesma atividade, subir 10, já foi uma evolução. Isso. Então, assim, é o que eu sempre falo, não deixem que te coloquem metas nem parâmetros. Siga sempre o que você deseja, né? Mas sempre em busca do seu melhor. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. E, assim, a atividade física, sem dúvidas, eu recomendo para qualquer pessoa, qualquer idade, sabe? Eu acho que é um santo remédio para a alma, não só para o corpo, mas para a alma. E me ajudou muito, né, toda a minha vida, e eu acho que é muito fundamental. E as suas filhas? Vamos falar do seu lado mãe agora. E as suas filhas? Como é que receberam a nova mãe Amanda, né? Porque uma coisa é ela lidar com a vida inteira com a mãe Amanda, esportista, louca, sai de casa, faz 1000 atividades por dia. E de repente uma mãe semi-surtada. Porque eu fiquei semi-surtada. Então, nos primeiros meses, eu juro que eu pensei assim, vou me separar, porque meu marido não vai aguentar conviver comigo. Porque eu dei uma surtada, assim, muito forte nos primeiros meses de pandemia. Eu falo assim, retire tudo de mim, menos minha liberdade. Essa coisa de me dizer que não vai sair não funciona. Então, como é que foi esse processo da criança? Porque, assim, pelo menos lá, eu vou até comparar com a minha casa, porque por incrível que pareça... São idades bem parecidas, né, nossas filhas. A minha tem 13. A minha também, a mais velha. E a mais nova tem 8. A minha mais nova tem 7. Então é muito... Tá tudo igual. Podem ser amigas igual. Vamos fazer a extensão, né? Topo. Por favor. A continuidade dessa amizade. Tem tudo pra dar certo. Pois é. Mas assim, lá em casa, por incrível que pareça, elas foram as que menos sentiram. Porque assim, gente, é impressionante como criança consegue se adaptar. O processo adaptativo da criança. A qualquer coisa, né? É muito mais rápido. No começo elas sofreram, claro. Aí não vai mais pra escola. Mas aí na cabecinha delas, a noção de tempo funciona com menos pressão do que na nossa. Isso, exatamente. Então, é só um mês. Ok, tá tudo bem. Mas assim, à medida que foi mudando, foi ficando presa, eu vi muitos relatos de muitos pais, assim. Eu tenho grupos, né, de escola e tal. Muitos relatos de muitos pais que sofreram muito forte com isso. E eu não senti tanto. Porque assim, lá em casa eu consegui manter o equilíbrio delas, talvez... Principalmente porque eu estava tão preocupada em cuidar da minha saúde mental. Sim. Então, essa coisa do fazer atividade física dentro de casa, olha, depois que eu voltei pro meu equilíbrio, eu fiz, calma, você não vai surtar, porque você é a base dessa família. Você precisa organizar essa família. Você é a base da família. Então, respira que vai dar certo. Então, mas a rotina minha de fazer atividade física sozinha, que até hoje eu faço só, né? Meu marido não cola, minhas filhas nem vou comentar, então assim, é só na brincadeira ainda. Então eu faço sozinha e faço, mas tem uma rotina bem certinha, não falto. Mas assim, dentro desse contexto de vamos trazer para dentro de casa a atividade física, eu acho que foi o que me fortaleceu para conseguir lidar com elas. Mas como é que foi na sua casa? Me conte aí, como é que elas reagiram? Se foi tranquilo também? O que você fazia para passar tempo, por exemplo? No início, eu vou te dizer, o que eu mais sofri foi com a minha filha menor em relação à alfabetização. Foi professora, o EAD. Né? Virou professora. Eu virei professora. E assim, eu ouvia muitas amigas minhas, eu contratei um professor particular, eu contratei uma professora particular para minha filha. E assim, eu ficava pensando, poxa, mas quem mais entende a minha filha sou eu. Eu vou desempenhar esse papel. Eu não posso deixar de lado. Quando me propus a ser mãe, eu fui de peito aberto. Tava no pacote, né? Tava, e eu aceitei o pacote completo. Sabe? Nem que no fim do dia eu fosse deitar sem a última gota de suor, ali completamente exausta, mas eu dizia, eu cumpri o meu papel nesse dia. Então, assim, o principal foi o que me deixou mais sugada. Foi mais desafiador, né? Mais desafiador foi realmente o EAD. Né, essa coisa do computador, dela. E assim, graças a Deus, eu tenho 2 filhas muito disciplinadas. E uma coisa, elas têm muito boa, que é a referência do pai e da mãe dentro de casa. Então, as 2 se miram muito nos nossos exemplos. Então, eu sempre falo para elas, estudar é importante, manter uma rotina, manter uma disciplina. Então, com isso, o que aconteceu? Elas já vinham nesse ritmo de meninas disciplinadas. Então, se eu sentava com minha filha menor e dizia, você hoje vai
aprender o alfabeto, você vai fazer uma troca de sílaba assim e tal. Ela fazia, ela não me desafiava para dizer, não sei, não vou fazer. Então, o meu maior desafio foi como eu fazer isso. Porque a gente é mãe, a gente não é professora, né? Isso. Então, foi esse maior desafio, mas que com sabedoria, amor e paciência, eu acho que são, assim... E diálogo, né? Muito diálogo. Eu acho que o que falta hoje, nas relações de um modo geral, é diálogo. E ter essa conversa, assim, e aí eu já falo porque eu conheço você desde da adolescência. Então, assim, eu sei que isso é uma marca muito forte em você. Você é uma pessoa muito direta, assim como eu. Isso. É muito... Fala na lata. Na então, lata, isso vai para a educação do seu filho. E essa confiança, essa troca de, olha, não vou te enganar. Eu sempre falava muito isso para as meninas. Não vou te enganar. Vai demorar. Depois que eu entendi que ia demorar. Vai demorar, mas veja bem, a gente tem duas opções. Ou a gente vai ficar sofrendo todos os dias, ou a gente vai respirar a fundo, vai aceitar o que a vida está nos oferecendo e vai mergulhar nesse novo universo. E vai fazer desse novo universo o melhor. E vai fazer direito. Isso. Exatamente. Perfeito. Porque não dá para anular um ano de estudo. Isso. Então, estudar realmente no começo, essa história de funciona a aula online, não funciona a aula online, e sai do ar, e professor que não consegue entrar na sala. Abre o microfone, fecha o microfone. Que não param de falar, Uma minha loucura. mãe, é muito difícil estudar, minha mãe. Todos eles querem falar ao mesmo tempo. Eu tô ficando louca. Então, você conseguir adaptar esse processo foi, de fato, desafiador. E eu imagino para você que se viu privada de tudo que você vivia de rotina, né, em relação à sua vida, aventureira nata, que sempre foi. Então, eu acho que eu tô ressaltando isso porque eu acho, de fato, que para você, eu fico pensando, meu Deus, se eu já surtei, imagina a Amandinha. Não deve ser fácil, mas em meio a todo esse processo, a gente ainda tem que respirar e dizer, filha, então, tá tudo ótimo, né? Tá tudo bem, né? Sim, vamos fazer. Mas a gente buscava também, viu, Sil, fazer muita coisa dentro de casa. Então, por exemplo, à noite, a gente ia pra varanda, fazia um churrasco, sabe? Sim. Tentava botar um sonzinho, dançar com a pequenininha, que já aceitava mais, então botava um forró, sabe? Tentava trazer também a ludicidade pro dia a dia da casa. Isso, muito né? importante. Porque elas gostam muito. Então, assim, a menorzinha, então, que ficava, ai, mãe, eu quero sair, então não podia. Eu ficava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como eu posso trazer essa alegria para dentro de casa? Então, sempre a gente buscou essa coisa da música tá presente na nossa vida, como sempre, né? Sim. Eu devo muita coisa à música, porque a música move a gente mesmo, é a nossa base. E eu trazia muito isso para dentro de casa. Então, e na parte do EAD, eu busquei muita ludicidade para desenvolver isso. Então, fui atrás de jogos, eu criava coisas com papel colorido para ela se sentir motivada a estudar. E o fundo era um papel colorido que já tinha um brilhinho. A gente fazia muito quebra-cabeça, a gente fazia coisas de montar sílaba. E com a minha mais velha, eu sempre também colada em muito essa coisa que você falou do diálogo. Filha, como é que você tá? Você tá feliz? Isso. O que é que você precisa? Às vezes, um simples passeio de carro, não precisava nem sair do carro. Você botava as crianças e aí dá um rolê, vai de Itapuã até a Barra, volta. Então, você já vê o mar, você já tem aquele... Abaixa o vidro, vento no rosto. Então, tudo isso, a gente pensa que não, a gente subestima muito a questão da... Essa nossa, não vou ligar porque minha mente não é tão importante assim, mas Nossa, então, o quanto é importante, gente. Essa coisa da gente cuidar da saúde mental. E eu fico assim pensando, como né, importante um simples passear de carro. Como é importante. E o importante, assim, ó, o que você falou exatamente da criança. Como é importante você estar atenta às emoções dos seus filhos. Isso. Mesmo eles sendo pequenos, né? Porque aí eu acho que isso independe da idade da criança. Porque a gente passa muito por essa experiência na rotina de muitas vezes não conseguir enxergar os sinais. Isso. Então, toda criança, ela é um ser humano. Então, ela tem as mesmas emoções, a mesma revolta, o mesmo estresse, a mesma sobrecarga que nós temos. Isso. A diferença é como a gente consegue externalizar isso. E é muito interessante, porque assim, minha filha, a mais velha, ela fez, quando ela tinha mais ou menos uns, nem lembro mais a idade, mas sei lá, uns 7, 8 anos, eu lembro que eu disse que ia colocar ela na terapia, porque a gente passou por um problema familiar mais sério, e eu entendi que ela precisava, e foi muito interessante, porque a psicóloga fez 1 mês de sessão com ela, e aí fez vários testes, e depois a psicóloga me chamou, fez assim, ó, eu nunca vi uma criança com uma capacidade de externalizar as emoções
tão claras quanto a sua filha. Ela faz isso melhor do que qualquer adulto que tenha passado aqui por mim. Mas ela tem o DNA da mãe, né? E a gente vê o quanto isso é importante, porque eu não negligencio. Exatamente. Eu cuido muito do emocional Você delas. está atenta aos sinais. Isso. E assim, e ouvir isso de um profissional, porque uma coisa é você, mãe, porque no fundo a gente sabe. Isso. No fundo a gente sente quando a criança tá bem, quando a criança não tá. Mas ouvir isso de um profissional, de fato, me fortaleceu e só fez ratificar o quanto é importante a gente cuidar disso, porque ela consegue chegar pra mim e falar assim, ó, ela fala, mãe, eu sou muito estressada. Eu não tenho paciência. E ela realmente, ela é muito geminiana. Muito geminiana. Eu sou assim também. Ela é muito estressada. Ela te explica Tolerância uma coisa... zero. Pronto. E não tem paciência para ensinar. Por isso que eu te disse que Ela o meu é calo bem foi assim. esse. Porque Ela é para bem assim. ensinar Sim. foi desafiador pra desafiador, porque eu sou uma pessoa que eu sou imediatista, impaciente, eu sou extremamente estressada. Então, eu acho que do sagitariano, porque acaba querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, agitada. Então, isso, né, me tornou um grande desafio. Mas o diálogo sempre prevaleceu desde elas pequenininhas. Então, filha, tá feliz? Tá tudo bem? E como a minha filha mais velha, ela também tá muito ligada à música, ela é cantora, tá iniciando, né? Eu ia entrar bem nesse ponto aí agora, porque tem um detalhe, porque então, né? A pessoa tem um pai artista, gente. A pessoa até já nasceu com um DNA artístico É uma fortíssimo. família artística. Aí encontra outra que é esportista, aventureira, mas também totalmente ligada à arte, porque a gente também vai falar da sua fotografia, Sim. que é uma coisa que assim, é muito forte em você. Eu acompanho o seu Instagram de fotografias também, adoro suas fotos, e a gente vê o quanto que o seu emocional tá ali presente nas fotos que você faz, né? Totalmente. Porque você é uma pessoa que não gosta, pelo menos eu não vejo, eu não entendo nada disso, viu? Mas pelo menos eu não vejo você fotografar muito pessoas, você é muito daquela coisa dos elementos. Isso. E as suas fotos têm vida. Isso. Já vi foto de uns bichinhos, de uns insetos, sei lá o que é aquilo que você fotografou. Que eu falei, gente, isso tá vivo. Você olha e parece realismo, né? Não sei. Eu gosto falar muito. Besteira, porque eu nem sei falar sobre arte. Eu sou uma pessoa extremamente limitada nesse assunto. Mas assim, então eu queria que você trouxesse isso, mostrasse um pouquinho isso. Porque assim, Duda já veio... Duda é cantora, gente. Como assim, ela Duda é cantora Conta a história e toda. compositora. É porque ela compõe as músicas, tanto a melodia quanto as letras. Isso desde muito pequenininha. Antes mesmo dela se entender, eu acho, como gente, né? Porque ela nem escrevia, ela já ficava... uma criação de uma melodia. Ela fez aula específica de música, alguma iniciação musical, nada? Nunca. Até então, não. E aí, quando ela era menor, né? Sim. Então, quando ela chegou e falava assim, pai, isso tá bom? Pai, essa melodia tá legal? Pai, olha o que eu criei. E aí, a gente fez... um alerta surgiu. Sim. Daí, desse ponto, colocamos ela para fazer aula de canto. Ela tinha 5 anos, então ela fez o piano. E ficou mais ou menos uns 2 anos, pediu para sair. Mas na pandemia isso ajudou muito, porque ela conseguia compor. Foi um momento que ela também precisava, eu acho que a gente, quando tá, né, nessa busca do eu, né, tentando se equilibrar, a gente vai buscar nas mais profundas emoções, né, o porquê das coisas. E aí a gente aflora. Aparecem talentos que a gente nem sabia, estavam lá escondidinhos, né? E ao passo que ela também aproveitou todo o talento que ela já tinha de criar música, de compor, para poder também fazer essas composições. E a mãe sempre parceira, apoiando tudo dos filhos. A mãe e o pai. Colados, a gente cola em tudo que eles criam, tudo que elas assim, propõem pra gente é muito parceiro. E a criatividade de vocês também, porque eu acho que assim, quem tem talentos artísticos, e aí eu falo porque eu sou uma pessoa que me sinto muito pouco artista, eu sou muito racional. Mas embora eu tenha uma veia artística forte na minha família, né? Meu irmão que é músico, vários outros, quase todos os meus irmãos, na verdade, são músicos. Mas eu nunca... Não, na verdade, eu falo isso em todo episódio. Você é um artista. Eu sou uma cantora. Sem talento, mas eu sou cantora. Não, eu tinha sonho de ser cantora. Quando eu era menorzinha, que eu via meus irmãos tocando, eu falava, gente, então não é só pegar o microfone e ir lá pra cima e agitar? Essa parte eu faço. Aí meu irmão, não, tem que ter um negócio chamado assim, ó, técnica. Dom. Começa que você não tem. Cara, claro que eu tenho um dom, canto ótima. Olha a minha presença de palco. Mas é bom porque você já fazia essa autoanálise e o importante é isso. Porque tem muita gente boa que não se acha bom.
Então Sim. você já se achava boa e isso já é um me grande achava ponto. maravilhosa, autoestima Então, elevadíssima. tá tudo certo. Só que meu irmão não me dava asa. Eu trabalhei, inclusive, com ele numa época que ele foi morar em Aracaju e eu fui com ele, eu devia ter uns 17 anos, não lembro, mas nem a idade, 18 anos. E eu trabalhei com ele e eu fui pra produção. Eu falava, mas então não podia ser uma backing, porque meu negócio era ir pro palco. Tá vendo? E eu sempre querendo trabalhar na produção. Meu negócio era uns holofotes em cima de mim. Tanto que no dia que apareceu rede social, eu falei, me encontrei. Tô aqui na rede social. Achei o meu Eu campo adoro de aparecer. atuação. A pessoa nasceu aparecida e exibida. Adoro me exibir. Mas queria ter um talento artístico, porque Ivete Sangalo ia ser assim. Minha brother, amiga Ivetinha. A gente ia ser muito brother, porque eu ia ser vibe Ivete louca, Mas louca. você é artista. A arte tá... Faltou o dom. Não, mas a sua arte já tá aqui. É, a arte de eu expresso comunicar. de outra forma, né? Com certeza, com certeza. Mas apesar dessa coisa, da exibição, de ser dessa forma, eu me sinto muito racional. Então, assim, eu, por exemplo, eu sou péssima com desenho. Péssima. Eu também. Com desenho Minha também não é filha, muito forte. desenho de escola, né? Aquela Sim. besteirinha. Um coelhinho, Tem que fazer. faz um coelhinho, Silene. Gente, minha filha olhava pra mim e falava assim, não, mãe, não parece isso. É um dragão. Eu juro que eu me esforcei, cara, eu dei o meu melhor. Eu investi toda a Tá energia. aparecendo. Filha, Não tá. é. Não, e era muito engraçado, porque assim, desde sempre elas já vinham, quando o trabalho era de qualquer atividade de construção, qualquer coisa de artista, desenhar. Papai, você pode me ajudar com o trabalho? Mas eu tô aqui, Maquete. olha. Nunca. Não Meu existe. marido é Maquete não desenhista. existe na Ele minha fez vida. faculdade de desenho industrial, meu Sim, marido. sim. A parte de desenho eu jogo pra ele, porque eu sou péssima. Mas maquete é comigo. Eu já... Você sabe. Pois Ó, então. eu tenho umas habilidades que eu gosto. Por exemplo, eu sei maquiar. Então, assim, Halloween. Sim. Minha filha já foi de noiva cadáver. Minha filha... E você faz aquelas maquiagens aquelas bem mexicana, né? Aquelas... Como é? Aquelas caras mexicanas, eu comprava flores, eu fazia. Mas você curte aquele estilo de... Porque no Halloween, eu acho que assim, tem uma galera que, então, né? Elas são eu bem boto realistas. sangue, Você bota... compro. Nossa, Eu faço tudo. Então, assim, eu Não acordava às consigo. 5 horas da manhã Pra pra ela maquiar. estar na escola às 7, pra eu fazer 1h20 de maquiagem. Então, a gente acordava bem cedo. Artista. Então, assim, mamãe, maquete, vamos lá. Aí eu saía Sim. pra comprar tudo, pra ajudar a fazer. Então, essa parte, miçanga, colazinho, eu curto. Sim. Eu não curto, eu não tenho muito talento pra cozinha, sabe? É uma coisa Mas que... Seu marido... Mas meu marido não é o já quê, me ajuda. gente? Aí- Homem é um chefe. Aí, na pandemia, eu me desafiei. Tentei Sim. fazer, assim, por exemplo, bolo. Meus bolos todos solavam. Eu falei, não, eu me recuso. Eu vou fazer um bolo que saia fofinho. E vai funcionar. E vai funcionar. Então, na pandemia, foi uma estratégia que eu usei pra chamar as meninas pra cozinha e ser Sim, divertido. eu fazia também muito. Então, vamos lá. Vamos fazer um bolo, vamos fazer um cuscuz marroquino e tal. Então, a gente entrava... Aqueles biscoitinhos que elas enrolam, as minhas Isso, adoram. que a gente fazia vários formatinhos. Então, foi um ponto que eu não tenho talento, mas saiu. E ganhei elogios, então pra mim já tá valendo. Tá tudo certo. E ganhar elogio de um chefe. Né? Porque a gente... Aí você posta Né? umas fotos do seu marido cozinhando. Aí eu fazia o quê? Chamava o meu. Boa. Filho, presta atenção. Vamos olhar aqui o Instagram de uma amiga. Tem um negócio interessante aqui pra você. Aí ele olhava e falava, ó, sonho da minha vida. Meu marido cozinhar. Mas você sabia que isso estimulou muito... Assim, meu marido Sim. nunca cozinhou. Eu cozinho, mas assim, não amo. Eu sou aquela pessoa assim, ó, tem que fazer, eu faço. faço, não vai tem fazer. essa, não. Entendi. Se tiver que limpar a casa, que passar, que lavar... que Adoro vai cozinhar, limpar a casa. Faço tudo. Detesto, Adoro. amiga, detesto. Detesto num grau. Adoro. Mas detesto num grau que você não tá entendendo. Detesto limpar a casa. Mas ir pra cozinha até vai. Vamos lá. Até porque eles gostam da minha comida. Então aí você se sente felizinha. com porque, certeza. ai, mamãe, eu quero comer aquele macarrãozinho que Que você você faz. Aí você vai, leva seu amor todo e faz. E fica Mas uma eu não delícia. sinto prazer. Entendi. Não é uma coisa que, ai, sabe, que vamos cozinhar hoje, não. Não é a minha. Mas ele nunca tinha cozinhado nada. Nada. Absolutamente nada na vida. Fazia uma farofinha, um sanduichinho, Um acabou. ovo. Só bem o basiquinho. Assim, coisa de café da manhã ele adora. Cozinhar banana, fazer um cuscuz, ele faz. Sempre fez de boa. Mas aí chegou na pandemia, ele fez, então, vou te ajudar, porque vai ficar pesado, né? A primeira coisa que a gente fez foi Isso. dispensar a pessoa que trabalhava com a gente na época. E assim, só nós 4, vamos nessa, vamos tocar o barco e aí vamos dividir as tarefas domésticas. E isso lá em casa ele- ajudou muito, viu, Sil? Sim. Como na sua, meu marido chegou muito mais junto.
Sim. E a gente se tornou Eu acho que muito mais parceiro, todo porque mundo. eu ouvi muitos relatos de famílias que se despedaçaram, né, na pandemia. Sim. E lá foi ao contrário, a gente ficou muito mais unido, a gente já era unido e a gente Sim. ficou muito mais. E Lá em nesse casa também, aspecto eu também senti. da cozinha, da divisão de tarefas foi muito bom. Isso aí foi positivo. Muito positivo. É. Eu acho, na verdade, que a pandemia trouxe muita coisa positiva. Muita. É. Depois que eu fiz assim uma análise sobre tudo, sobre nossa vida, eu acho que foi positivo em vários pontos, né? Mas enfim, ele acabou, vou começar a cozinhar. Menina, primeiro feijão que este homem cozinhou, eu falei assim, nunca mais eu entro na Cozinho cozinha, na Senhor. vida! Amém, Senhor, encontrei Jesus. Você virou a cadeira pra ele. O quê? E era assim, né? Eu já acordava, eu sou manhosa, né? Eu sou uma pessoa artista. Sim. Amor, não sei cantar, mas fazer arte é comigo. Então eu já acordava e dizia assim, ai, amor, uma vontade de comer um feijão. Ó, safada. Pronto. Já pra ele ir feliz pra cozinha, Arrasou. ele ia feliz. E aí eu mostrava muitas fotos do seu marido, né? Aí ele falava, peraí, né, filha? Vamos devagarzinho, porque você tá me colocando num patamar que tá difícil de alcançar. Rodrigo Mas aos Hilbert, né? pouquinhos, Isso, a gente quer o aos quê? pouquinhos vai. Todo mundo quer, Rodrigo. Todo mundo. O cara constrói tudo, eu vamos falo, lá, que gente, se bom, inspirem. porque teve um aniversário meu que ele fez, eu vou te dar de presente o menu. Eu vou fazer tudo. Ah, gente. E aí ele gente, fez... como é que faz pra ele fazer um canal? Criar, assim, um grupo pra gente colocar os homens? Ele tem até no Instagram, chama Brutos na Cozinha. Porque, gente, me mande, por favor, pra seguir. Eu vou te mandar, mas não tem ainda um canal, quem sabe, né? Vamos... Não, precisa. E é apetitoso, né? O É. negócio, porque eu olho pras fotos É assim, delicioso. Eu preciso provar. Eu sou suspeita pra falar. pessoalmente, Eu também né? acho, exatamente. Mas, assim, olhando as fotos, você já o fica canal. babando, é. Mas Vamos, é muito vamos bom. chamar ele pra cozinha. Já pensou? Homens na cozinha? Seria perfeito. A descoberta Eu do ia amar. milênio. Eu também. Ó, mulheres Eu sou mulheres super de fala e homens na cozinha. Vamos Fechou. fechou esse Arrasou. look. Vamos fazer um quarteto agora. Nesse Pronto. momento está instalado. A gente Eu vou conversa. pedir pro meu diretor, eu quero mais 2 microfones, porque eu quero os dois aqui, ó. A gente conversa, a gente fala, eles cozinham e a gente come. Ó, Tudo tem certo. Tem divisão de tarefas melhor? Eu acho justo. Não tem, Não porque tem. a gente fala por todo mundo. Eu também inclusive, acho. nós duas Perfeito. juntas, Eles né? não precisam nem falar. Só precisam Ó, cozinhar. gente. Mas olha, e voltando com continue lá da sua arte, porque a gente, ó, E é isso. Então, a gente tem muito tempo sem se falar. Tem. Então, assim, a gente se encontra, ó, pra e eu acabar falo essa pouco. conversa. Você fala pouco. Pois é. Eu acho que vai Pra ter essa umas conversa aqui, a gente 4 vai ter horas. que marcar umas 5 horas aqui Por de aí. bate-papo. É, eu acho. Mas aí, contando então da sua arte, a gente já falou do seu esporte, a gente já falou da sua fotografia. Vai profissionalizar essa fotografia? Como é que funciona isso na sua cabeça? Ou A é só- fotografia, assim, eu até já pensei em profissionalizar. Na época que eu falei com o Moisés, ele, não, montamos um estúdio, comprei os equipamentos, fiz book para alguns amigos próximos que tinham filhos pequenos na época. Pensei muito em trabalhar para o lado da criança. Depois, quando a gente não entende muito e começa a entrar nesse universo, a gente vê que não é só clicar. A fotografia não é só o clique. Importante. Você tem uma série de etapas que precisam ser, né, construídas e desenvolvidas para que aquele trabalho dê certo. E quando eu comecei a entender todos os processos, que não era só o clique, isso já meio que me desestimulou. Eu falei, não é isso que eu quero. Sim. Mas a fotografia, ela é muito presente, porque eu parei, né? Não costumo fotografar, como você falou, pessoas, crianças, mas esse lado ficou voltado justamente para a questão da natureza. Então, eu comecei nas viagens, né? Até em qualquer momento, a fotografia tá ali. Eu vejo uma coisa que chama a minha atenção, que me toca, que me emociona, porque a arte é isso. É você achar emoção, é você achar uma linguagem que te toque, uma Sim. comunicação que te faça realmente falar, poxa, eu quero ter essa imagem ali para mim, para sempre. Eu quero Sim, ter, eu enxergo sim. dessa forma. E aí, eu fui, aos pouquinhos, fui, né, me doando para esse lado e com muitas idas também. Todo final de semana a gente vai para casa de praia, no verão. Então, isso, eu tá muito mais perto da natureza, do mar, do pôr do sol, de um pássaro, de uma lagoa, sabe? De uma água que cai, que eu posso brincar com o diafragma, que eu posso brincar com a velocidade, que eu congelo a água, que eu posso borrar a imagem. Então, tudo isso me Agora- despertou esse interesse.
Agora, você falou de uma coisa importantíssima, assim, que me deu um insight, que eu acho que eu vou até puxar um pouquinho uma conversa, que nem era, assim, nosso roteiro principal, mas eu já vou fugir dele, que é o seguinte: a gente tende a desvalorizar muito o profissional artista, né? A gente, inclusive, aqui na Bahia, eu acho que é uma grande dicotomia, né? Porque a gente está na terra do artista, porque existem diversos artistas renomados aqui na Bahia, pessoas que nasceram aqui, e, no entanto, a gente tem esse mercado tão pouco valorizado. Isso é verdade. Tão desvalorizado, e que eu sinto muito. E que você falou de uma questão da fotografia especificamente, assim, que é um ponto, inclusive, que eu nunca tinha pensado, mas que me chamou a atenção. A fotografia não é só um clique. Não. A fotografia é um conjunto de coisas. E você veja, mesmo você gostando, mesmo você tendo equipamento, mesmo você teoricamente tendo um conhecimento teórico, você não entendeu o que era aquilo ali, porque você entendeu que você precisava de mais para ser uma profissional completa e comercializar a sua arte. Isso. No entanto, as pessoas não valorizam o trabalho de um fotógrafo. A gente tem hoje, observe nos pequenos detalhes, você chama alguém para fotografar, sei lá, festinha do seu filho, mas você entende que aquilo que a pessoa cobra é caro. Porque, mas olha só, é só pegar o celular e bater uma foto. Então, assim, é muito importante que a gente, nesse momento, ressalte, até porque a gente está falando disso, ressalte, assim, o trabalho do profissional artista. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Não é? E seria bem sucedido. Mas não é só um clique, amor. Isso. Faça ali a foto do seu casamento. Porque por trás... E dê aquele resultado que você espera encontrar no álbum. Por trás da fotografia tem a luz, tem a emoção de quem está sendo fotografado, tem o olhar do fotógrafo, que precisa ter essa sensibilidade para captar aquele momento, entender que aquele momento ali é especial. Sim. E eu acho que fotografia também, de casamento, né? É muito mais difícil. A técnica, principalmente, e o pós-produção, você escolhe, você edita, você trata, então, assim, não é fácil, realmente é uma área que tem que ser muito valorizada, trabalhar com arte, não na Bahia, no nosso país. Com muito... tristeza, eu digo, principalmente agora, que a cultura está sendo deixada de lado de uma forma tão triste, né? Então, assim... Não tem os poucos incentivos culturais que existiam, o presidente que foi eleito... Foram... Ele faz dizimados. Ele destruiu completamente. Ele destruiu completamente o acesso, a motivação. Então, assim, você já não tem recurso. Você está num país que já não tem recurso. Eu falei da Bahia muito mais, primeiro, óbvio, porque é um cenário que para mim é muito familiar, mas porque se você pega e compara com São Paulo... Onde é que a gente está? Quando você vai falar de arte em São Paulo, você se sente em país de primeiro mundo. Quando você vai falar de arte na Bahia, você já sente que é uma coisa que tem muito a ser investido, que é muito que tem que ser trabalhado, explorado. Para que os profissionais... E não é por falta de talento, é isso que eu acho importante ressaltar. Não é que a gente não tem mão de obra artística boa para atender. O Brasil tem todo muita... fora tem de sobra, mas sobra. Não há uma valorização do profissional. Então você veja, quando você tem, por exemplo, né, eu vou citar aqui uma situação bem hipotética, mas você tem um profissional que é fotógrafo, porque a gente estava falando disso. Um fotógrafo que se especializou, investiu em equipamento, comprou equipamento de ponta. Caríssimas lentes, né? O programa para poder editar, para poder tratar a foto, tudo é muito caro. Ele investiu uma fortuna nisso aí. Aí fora horas de estudo, né? O tempo que ele dedica. Eu nem falo da finalização do processo, mas do antes, do se sentir preparado. Até o fotógrafo fazer isso. Que viaja, ele viaja só para tirar foto. Então ele paga uma viagem para ir ali fotografar e voltar e trazer um resultado para vender. Mas aí o que acontece? É a comparação que eu ia fazer. Você tem esse cara, que então ele sabe quanto custa a hora dele, ele sabe quanto custa o trabalho que ele vai vender, que ele vai te proporcionar. Aí tem um outro que acabou de começar, mas que então, veja só, a gente faz por 50. Mas o outro cobrou 500, mas você faz por 50. De matar. Aí a gente tem outro problema, porque se a própria classe não se respeita a ponto de valorizar o seu trabalho e valorizar o trabalho do outro, você acaba destruindo o mercado inteiro. E você vai nivelando por baixo. Nivela por baixo. É isso, né? O que mais me incomoda. E isso não é só no meio artístico. Eu sou advogada. E eu sinto isso. Então, assim, doutora, você cobra quanto para fazer uma audiência? Eu não cobro menos do que isso. Mas seu colega faz por 10 vezes menos. Isso. Faz com ele a audiência. Eu tenho 10 anos de formada. Eu hoje não saio da minha casa para fazer uma audiência por menos do que um valor que eu entenda que é digno para mim. Isso. Eu prefiro ficar na minha casa. Se é para ganhar
Tem advogado que cobra R$100 pra fazer uma audiência. Eu me recuso. Com certeza. Eu me recuso. E você não vai com o mesmo estímulo, com a mesma vontade, porque você sabe do valor do seu trabalho. E não é só isso, é porque justamente você sabe o que representa se eu cometo um erro em audiência. Assim como um fotógrafo sabe o que representa, se ele assume um casamento e não tira as fotos essenciais. E perde tudo. Você perde um momento que não volta. O fotógrafo tá com tudo pronto, e ele esqueceu o cartão de memória da câmera. Ele não consegue fazer uma foto. Ou então perdeu, faz o como? Então eu acho que assim, deveria existir, obviamente, mais incentivo do governo, mais incentivo do Estado, mas o principal é que deve existir um respeito ao profissional da sua área. Isso. Então, assim, eu vou falar de músico, porque é uma realidade que é muito próxima da minha, né? Porque cresci vendo meu irmão tocar em bandas grandes de Salvador, mas assim, é um mercado que eles não se valorizam. Então, se o próprio cara entra lá, o cara não se qualifica para fazer o que ele faz, ele entende que tocar, sei lá, o violão, a guitarra, né, que é a referência do meu irmão, tocar a guitarra é igual a gente aprendi a juntar duas notas, estou fazendo um som, vou lá e vou fazer, e vou cobrar 10 vezes menos. Então, ele desqualifica o próprio mercado. Então, muitas vezes, a leitura que eu faço, né, assim, do que eu conheço do mercado artístico, é que a desvalorização começa justamente desses profissionais. Isso, exatamente. Porque existe uma classe que não se trata com o devido respeito. Então, você não valoriza o trabalho do seu colega, você não valoriza o seu, você acaba desmerecendo o trabalho do outro. E como é que eu, que sou contratante, porque aí, veja, eu não vou falar de contratante profissional, né? De show grande, porque aí tem uma equipe que sabe fazer avaliação. Sim. Eu sei dizer se o cara toca melhor do que o outro, se a sua foto é uma foto que vai me dar um resultado melhor. Mas vamos falar do contratante que é pessoa física. Eu tô fazendo lá, ano que vem eu vou fazer 40 anos, eu quero fazer um mega evento. Ah, ok, vamos fazer um mega evento, mas eu não tenho capacidade técnica de avaliar. Entende? Então, assim, eu quero uma banda que toque tudo. Eu quero uma banda que toque um sambinha, mas que consiga tocar um MPB se eu quiser. Mas se eu, que estou aqui no auge da minha ignorância, né, técnica, não consigo mensurar se aquela banda vai me trazer esse ou aquele resultado, o que eu faço? Eu vou fechar com quem me cobrou menos. Exatamente. Eu não tenho nenhuma dúvida. Então, muitas vezes o cara vai lá, apresenta pra você, sei lá, como é que é feito isso, né? Tô aqui só dando uma situação hipotética. Mas o cara vai lá e ele apresenta uma música que ele fez. Olha aqui. Aí mostra um videozinho de 15 segundos no Instagram, sabe? Então, você, dali, eu faço a minha leitura. Então, eu tô me baseando nos 15 segundos que eu li, que eu ouvi dele, tô achando que a banda dele arrasa. Isso. Chega lá, na hora da minha festa... Não era nada daqui. É quase aquele... meme. É quase aquele meme que bota uma voz falhadinha, né? Que tipo, a expectativa é a realidade. Sim. Aí você fala assim, então, isso, né? Não era isso que eu queria. Mas aí estragou o meu momento, estragou o meu evento. E de quem é a culpa? Se não, do profissional. Que entende que pode se projetar no mercado mesmo não estando pronto. Isso, e pode me cobrar 10 vezes menos. Então a gente precisa realmente entrar em sintonia de respeito mútuo, de valorização. Por isso que eu nunca quis, né? Eu acho que a gente precisa avaliar muito isso. O que você fez é surreal, porque quantas pessoas se preocupam com isso? Não vou vender o meu trabalho porque não sinto que o que eu posso oferecer é o melhor. E eu sei, olha que incrível o que você fez. Eu sei reconhecer que isso não é o que um profissional de fotografia deve oferecer. Quantas pessoas no mundo fazem isso? Então, quando eu entro para propor o meu melhor. Então, se não for... Claro. Eu prefiro seguir para outra área, outra linha. Agora sim, continuo fazendo porque é o que me move. Mas fotografia é uma das artes que me movem. Sim. Né? Então, nunca vou abandonar. Vai estar lá sempre no meu Instagram. Se alguém também chegar e falar, Amanda, eu quero comprar tal foto porque eu gostei. Não tem problema, eu vendo. Mas dizer a você que eu vou me tornar uma fotógrafa profissional para viver disso, para vender, para essa arte, realmente ainda não é meu foco. Eu digo ainda porque eu sou uma metamorfose, né? Aí, ambulante. A mulher que começou a andar de skate aos 40, minha gente. A gente pode tudo. A gente vai duvidar do quê dessa mulher? Se ela me disser que vai pra Lua amanhã, eu vou dizer, meu Deus, ela vai. Eu sei que vai. Pra Lua eu não vou, mas eu pretendo, no verão, dar o meu primeiro salto de paraquedas. Pronto, lá vem ela. Ela vai saltar de paraquedas. Ela vai surfar. Também quero surfar. Então vamos marcar juntas. Meu marido é surfista. Pronto. Nunca me deixou surfar. Minha filha, isso não é pra mulher. Eu falei, não é pra mulher.
Vamos mudar essa realidade. Meu marido era altamente machista, né? São 18 anos. Então, ele passou por um processo de educação. Isso. Assim como eu estou em desconstrução, ele foi educado. Ele está desconstruindo agora. Mas no começo, ele tinha sérios problemas, assim. Ele entendia de fato que tinha essa coisa de homem. Hoje não, hoje meu marido é sensacional. Maturidade também, né? Faz com que a gente também você casou com a mulher certa. Eu não. Ó, botou ele ali comigo no eixo. Assim, meu filho, entendeu? Mudando. Não é bem assim. Vamos aprender aqui com a esposa que tá tudo certo. Quem manda em casa é sempre ele. Concorda com tudo que eu digo. Mas pra gente fechar o nosso bate-papo, eu preciso contar. Gente, ó, eu vou me perder nessa conta, mas vamos lá. A mulher corre, a mulher anda de bike, a mulher anda de skate, a mulher faz... que mais, gente? Tira foto... Calma que eu vou lembrar. Não, é professora, é mãe, é professora, mulher. É produtora. E agora... E gerente financeiro, porque eu sou gerente financeira da minha empresa há 15 anos. Imagine. Né? Adoro planilhas, números, organizar. E tem um toque de limpeza e organização. Então, funciona. Porque se faltar um centavo, eu vou buscar onde ele tá. Ave Maria. Tem que bater tudo. Aí, meu amor, não mexe não, viu? Não mexe não, que o negócio é sério. Mas não bastasse tudo isso, esse currículo extenso dela, ela agora vai ser escritora. Isso aí. Como assim você vai lançar um livro? Conte aí. Em breve. Conte aí essa história. Esse é um... Tô dando aqui em primeira mão essa notícia. A gente é muito chique, ser, tá? Né? Tinha que ser em primeiríssima mão, porque ninguém sabe. Tem gente da minha família que nem sabe disso. Vai saber agora. Vamos revelar, vamos contar. E assim, foi uma coisa que aflorou, desabrochou na pandemia. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever. E quando o Duda nasceu, há 13 anos atrás, ela me pedia muito para contar histórias na hora de dormir. E essa rotina me fez não só contar histórias que já existiam, como criar. Sim. Histórias. E eu fui criando as minhas primeiras histórias lá atrás. Então, eu já tenho mais ou menos uns 15 livros, né? Que já estão escritos, porém não publicados. Já estão no computador. Você já 15 histórias, 15 livros. Que sucesso, ao longo desse tempo. Mas nessa pandemia, eu consegui escrever 6 ou foram 7 em alguns meses. Porque... eu me via precisando, né? O processo, às vezes eu deitava na cama para dormir e vinha na cabeça. E eu sou muito observadora, então observava uma coisa, observava outra. Eu falava, não é que isso dá uma boa história? Que massa. E comecei a escrever. E com um apoio, que é uma coisa que eu quero falar aqui, que eu acho bastante importante, principalmente hoje, que chama-se sororidade. Eu acho que nós mulheres que fomos tão massacradas, tão impossibilitadas de tantas coisas por tanto tempo. E se você olhar que existem ainda países que impossibilitam, que negam, que né, sucumbe essa coisa da mulher não pode e o que o homem pode. Então, eu tive um grande apoio de uma grande amiga, que é escritora também, Renata Fernandes. Ela é minha madrinha, né? Ela falou assim, Amanda, o que você precisar, eu vou te apoiar e você precisa lançar essa história. Então, eu mandei a minha história para ela. Sim. Uma das, né? Não foi a primeira que eu escrevi, mas foi a primeira que eu decidi enviar para ela. E foi o primeiro trabalho que você disse, esse é publicável. Esse é compartilhável. Na verdade, não era nem publicável ainda, era só compartilhável. Posso submeter. Porque a gente fica com aquele pezinho atrás, né? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu escrevi certo? Será que o caminho é esse? E, pra minha surpresa, ela me deu um feedback, assim, que ela falou, você é uma escritora nata. Que massa. Sabe? Que ela falou, você precisa produzir esse livro. E aí me deu o contato de ilustrador, né, de todo o passo a passo de como fazer. E tá me ajudando, me ajuda. E assim, tivemos reuniões e o livro já tá na fase final da ilustração. Sim. E eu acredito que até... E são livros infantis. São livros infantis. A área que eu quero seguir, realmente, o universo infantil, ele me encanta, né, como um todo. Tanto é que, quando eu pensei em iniciar para fotografia, eu vi o lado infantil. Sim. Mas como esse meu processo criativo, né, de estar vendo minhas filhas em casa, de ter tantas
tantas referências dentro de casa delas, dos coleguinhas delas e tal. Então, isso veio se aflorando cada vez mais. E aí, pau na máquina. Eu fui produzindo um, produzindo outro. E assim foi. Aos poucos eu vou. Espero poder lançar todos. Claro, vai, com certeza. Com o pé direito, esse chama O Invertido Divertido. O nome da história. E vai ser, eu acredito que até iníciozinho de 2022 já vai estar aí pra criançada se divertir junto, eu poder contar a história pra eles. Suas filhas leram? Minhas filhas leram, amam. Inclusive, com meu marido, a gente tem uma produtora de áudio. A gente já gravou todas as histórias. Eu contando, e já tem todo o sound design, gente, já tem tudo, todos os efeitos. E aí eu boto pra a minha menor dormir, ouvindo as historinhas. Ela ama. Quero todos na minha casa. Teve um dia que ela falou assim, mamãe, eu não quero história nenhuma, eu quero a sua. Eu quero aquela história que você criou, tal e tal. Mamãe, conta. Então, assim, elas amam. Ela fala, e eu falo, filha, essa história você me inspirou. Aí falo pra mais velha, Duda, essa aqui foi você que era pequenininha. Mãe, conta a minha história. Eu quero. Gente, e assim, elas amam. E paralelo a isso, que eu não sou besta nem nada, eu aproveitei. Sim. Como elas têm alguns coleguinhas, principalmente a menorzinha, né? Que o livro eu escrevo pensando nas faixas etárias. Como é que eu vou trabalhar para tal idade? Sim. Tem alguns livros que a gente pode, assim, 4, 5 anos, ajuda na alfabetização. Tem outros que já são 8, 9 anos. Então, eu peguei algumas histórias e mandei para algumas mães, né? Sim. De colegas da minha filha menor. E pedi para as crianças lerem e me dar o feedback, o que é que elas achavam. Sim. E eu só tive as melhores respostas e falava, tia, eu gostei. Teve uma que eu achei linda, porque ela fez o resumo do livro, é uma história um pouco grande. E ela lê, essa criança, ela lê divinamente. Ela fez um resumo do meu livro e fez, tia, eu adorei porque aconteceu isso, isso e isso no livro. O seu livro tá maravilhoso. E aí o outro falou, eu fiz, gente, eu tô no caminho certo. Isso. E é essa emoção que eu preciso, né? Que ela precisa me mover. E quando eu tô escrevendo, quando eu tô ali mergulhada realmente naquela criação, isso me faz um bem tão grande na minha alma. É um momento de inspiração, é um momento que eu busco tanta coisa. Sim. E que eu descobri. Acho que é um momento de conexão com você, né? Porque tá você, o livro, as palavras, enfim, suas histórias, sua mente e mais ninguém. E é um universo de mergulhar em você mesmo. E eu sinto muito aquela coisa, sabe aquela coisa de desenho animado que você tá aqui e tem um monte de palavras soltas e você faz, não, vou pegar uma e vou botar. Sim. Pronto. O meu processo criativo é mais ou menos esse. E eu tô aqui, às vezes eu vou dormir e fica borbulhando na mente. Eu falo, não. Aí eu levanto, vou pro meu escritório, porque como eu trabalho em home office há anos, eu já tenho um escritório em casa, eu vou pra lá e aí vou. E eu não consigo escrever no laptop. Meu negócio é na mão. É papel e lápis. Lápis e papel. Consigo. Meu processo criativo, ele varia um pouquinho. Eu tenho alguns processos criativos que eu faço de uma forma, para alguns livros, a depender se eu quero um livro mais didático, assim, para ajudar numa alfabetização, ou vou falar sobre o LH, vou falar sobre alguma coisa. Eu tenho um processo. Para uma historinha, eu já tenho outro. Sim. Mas é aquela coisa de papel e lápis, não é nem caneta, é lápis. E aí eu vou escrevendo, E daí a importância também da gente chamar, para as crianças não perderem isso. Eu acho porque a gente está na fase do computador, digital, e aí a online, agora todo mundo quer fazer tudo no celular. Isso. Então, eu tenho essa preocupação, que é um detalhe, e eu já tenho na minha casa, de às vezes lista de compras, um exemplo, a outra queria fazer no bloquinho de notas, eu falei, como assim? Nunca na vida. Você pega seu papel e sua caneta e vai fazer a lista. Escrever. É importante a gente estimular as crianças, né, nessa coisa da escrita também, né? Você vê uma mulher adulta que com acesso a toda a tecnologia entende que é importante, que faz diferença estar no lápis E eu só boto pro computador quando eu entendo que eu finalizei. Aí eu vou organizar, sabe? Mas até eu finalizar é lápis e papel. Gente, que delícia. E eu fiquei muito feliz, assim, porque essa descoberta, ela me trouxe tanta coisa, sabe? Como você falou, ratifica tanta coisa que, às vezes, eu até dou de conselho pra gente não se subestimar. Sim. Porque é um pensamento que a gente escreve e guarda embaixo de um monte de caderno e fala, não, isso não vai dar certo. Então, você fala, não, quer saber? Eu vou ali. Se o coração tá pedindo, se tem ali no fundo do peito aquele desejo, vá.
corra atrás do seu sonho, porque Sempre. vai dar certo. Sempre, sempre. Eu acho essencial que a gente consiga acreditar na gente. Isso. Mas que bom que você teve sua amiga. Que bom que alguém deu a mão naquela Isso, hora que você não exatamente. acreditava em você. E que disse, vá, faça, tá lindo, vai ser incrível. Porque o que você falou de sororidade é muito importante. Hoje em dia, a gente vem, na verdade, em um processo de construção da sororidade, porque ela não Isso. acontece tanto. Você vê que você consegue ter com uma amiga, que você tem mais carinho, que você tem mais cuidado, mas você deveria ter com todo mundo, deveria ser algo indiscriminado. Você deveria... a história do Mulher de Fala, ela nasceu justamente desse meu desejo de conseguir inspirar outras mulheres. Perfeito. Porque muitas vezes eu faço vários posts no Instagram falando isso até. Muitas vezes eu tô ali em um processo que você fala de autoaceitação, gente, eu pesei 18 quilos a mais. Eu sei E eu quando eu me acompanhei. sentia Eu infeliz. acompanho o seu Instagram, eu vi todo o E processo. eu era outra mulher, e o quanto que cuidar da minha autoestima, resgatar a minha autoestima me transformou na mulher que eu Exatamente. sou hoje. Então, as minhas amigas mais próximas, elas fazem assim, se as mulheres te conhecessem, elas nunca te criticariam, porque elas no fundo não entendem, e o que você quer é ver todo mundo igual. Então eu não quero aquela coisa eu nem consigo me comparar com outra mulher. Eu acho tão desumano quando E você não faz tem comparações, que- e não né? tem que Eu não comparar. consigo, pra mim não faz o menor sentido. Também É a coisa acho. mais descabida do mundo. E não falo só de corpo. De Eu falo tudo. de comparação. Somos seres individuais. E temos não dá pra talentos comparar, individuais. né? Então, né? a gente tem que olhar pra outra mulher e dizer assim, porra, ser como é que ela exaltado. foda. Isso, Olha que incrível isso. tudo que ela faz. Então, a nossa proposta aqui no podcast é justamente isso. É trazer Amanda, Carol, Ana, Joana, mulheres normais, comuns, e mostrar que você não é uma mulher comum. Isso. Você não é uma mulher normal. Você é uma mulher cheia de virtudes. Só que todas nós somos. O que falta? Que a gente tenha um espaço pra gente se mostrar. Que a gente tenha um espaço onde as pessoas escutem a nossa voz. Onde as E pessoas... essa voz é importante para inspirar outras. Exatamente. Né? Quem tá lá, quem tá do outro lado, quem tá ouvindo a gente no Spotify, quem tá ouvindo a gente no YouTube, nesse momento, vai dizer assim, peraí, eu também sei escrever história. Isso. Peraí, eu também quero andar de skate. Peraí, Então, eu tenho uma coisa guardada que eu escrevi há tanto tempo, eu vou resgatar. e é isso, e vai né? lá e luta. E não tem isso de Isso. idade, de Não. olha, é tarde pra começar. Gente, a mulher subiu no skate com 40, já tô aqui. Não, Vou ter que andar de patins, Tem pô. uma história de uma mulher que eu acho que aos 70 e alguma coisa, ela foi tirar carteira de motorista. Porque era um sonho. Não tem limite. É, outra coisa, aprender um idioma. Meu marido, eu coloquei ele para aprender inglês. Sim. Porque ele não sabia. Ele Sim. tinha sido um aluno. Eu falei, vamos, você vai. Contratei uma professora particular, uma amiga minha. Sim. Ela ia lá em casa. Então, assim, aos quase 46 anos, ele começou as aulas. Hoje, ele já entra naqueles aplicativos e já fala com gente do mundo inteiro. E Olha que passa incrível. meia hora conversando. E ele fala para mim assim, uma das coisas que eu tenho que te agradecer é por ter me mostrado a necessidade de um outro idioma. Eu falei, pois é. Então, A gente às não vezes, pode se limitar. Não pode. Não pode parar. Não existe fim. não. O fim é quando você morre. Isso. Morreu, meu amor, não tem mais Aqui. jeito. Né? Pois é. Mas eu falo, é o fim isso. das tentativas de você Exatamente. crescer, de você evoluir enquanto ser humano, enquanto você está aqui. Então, faça tudo que você tem vontade, sabe? Invista nos seus sonhos. Não se prive, porque a gente tem muito isso também. A gente vai falar aqui de outras questões limitadoras, que eu acho muito importante a gente discutir, mas existem coisas que nos limitam e isso precisa ser superado. Se liberte de todas as suas amarras, e de essa tudo que coisa lhe bloqueia. que e vai em limita a frente. gente, Sil, é muitas vezes a questão do medo do julgamento da outra pessoa. Isso, Ai, o que é que ele perfeito. vai achar de mim? O que é que ela vai achar de mim? Perfeito. E eu educo minhas filhas para isso. Eu falo, vocês não têm que estar preocupadas com o julgamento de Isso. ninguém. Lógico que você tem que andar no caminho correto, você não vai fazer o que é errado. Sim. Mas fora isso, você tem que estar feliz. Se eu vou e tomo um tombo de skate na frente de todo mundo, eu me levanto e subo de novo. Porque o tá meu tudo desejo bem. de aprender é muito maior. O meu desejo de alcançar um movimento certo é muito maior do que eu cair e dizer, ai, tá todo mundo olhando. Na verdade, não tem ninguém olhando. É coisa exatamente. nossa. Então, assim, a gente precisa Exatamente. parar com isso e dar muito mais valor, muito mais força aos nossos desejos que vão ser positivos. Eu amei conversar com você. E eu. Amei te encontrar. E meu eu, Deus, tantos muito mais. anos que a gente não se via pessoalmente, né?
Eu tô muito feliz mesmo, não só por você ter vindo, não só por você estar aqui, mas por você ter a oportunidade de inspirar tantas mulheres que eu tenho certeza que depois de ouvir você, de ouvir a sua história, vai dizer: peraí, você é outra, a partir de amanhã eu vou fazer tudo o que eu quiser fazer. Tomara, a intenção é essa, sempre de exaltar, de jogar a bola pra cima e dizer: todas nós podemos, todas nós temos vez, temos voz, temos fala. Tô feliz com suas descobertas, também. com Muito você, obrigada. com seu skate. Quero ver você voltar aqui pra me mostrar os livros. Certo. Você tem que voltar Combinado. aqui pra dizer que você já tá surfando. E mostrar o vídeo do salto de E tem paraquedas. o quê? O salto de paraquedas. Você tá me devendo essas. Então, por favor, volte. Com certeza. Obrigada. A gente não falou o seu Instagram. Fala o seu Instagram. Meu Instagram é amanda.sserra. Quem quiser acompanhar. E Vai tem lá o se inspirar com Amanda ela. Serra Fotografia também, que pode ver minhas fotos lindas. A gente vai colocar na descrição aqui do vídeo. Isso. Mas aí é importante falar pra galera já seguir você lá. Mas foi muito bom também. Agradeço Obrigada. demais o convite. Foi maravilhoso. Eu me senti muito feliz, muita vontade. E falar sobre tantos assuntos que movem, né, a Que são gente, que são importantes, tão né? importantes serem falados. E é isso. Eu tô muito feliz. Obrigada. Obrigada, meu amor. Até mais. Até a próxima. Um beijo. Beijo para todos e até a próxima.